Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia. Você compartilha os meus vídeos, eu sei que você compartilha no Facebook, no WhatsApp, compartilhe, se inscreva no canal. É muito importante para a gente crescer aqui o canal Mônica Bonfilho. Semana passada aconteceu um fenômeno muito interessante. Gafanhotos, os insetos, eles passaram pelo Paraguai, Argentina, Uruguai e pegou um trecho do Rio Grande do Sul. No Paraguai, eles destruíram plantações de milho. Crê-se que essa nuvem de gafanhotos é formada por 40 milhões de insetos, gente, e consumiram em um dia o equivalente à alimentação de 2.000 vacas e 350 mil pessoas. Na verdade, o alimento de 350 mil pessoas. E os gafanhotos, eles são a imagem da praga, da multiplicação que é devastadora. Na Bíblia, representa um dos sinais dos tormentos de origem demoníaca. Então, isso as pessoas me perguntaram. Falaram assim, Mônica, essa invasão de gafanhotos aqui na América do Sul é simplesmente uma invasão ou poderia ter um conteúdo espiritual? Na verdade, essa invasão dos gafanhotos pode ter, então, uma origem demoníaca. No Antigo Testamento, embora provocados por uma decisão de Deus, ele representa uma súplica para que se volte à ordem moral e espiritual. Portanto, a multiplicação inoportuna de gafanhotos é um resultado de quê? De uma desordem cósmica, provocado por um desequilíbrio macro e microcósmico. A natural multiplicação dos gafanhotos simboliza, em síntese, a bênção celeste e também a representação da fecundidade normal, quer dizer, numa reprodução normal, mas no jeito que está é uma desarmonia celeste. E para completar, uma das pragas aí, né, que eu já vou explicar também sobre isso, houve uma nuvem de poeira chamada Godzilla. Eu até frisei aqui, ó, dá uma olhada. Olha o tamanho, gente, é uma coisa assustadora. Essa nuvem de poeira chamada Godzilla, ela vem do Saara e ela está a caminho das Américas. O fenômeno ocorre, portanto, todo ano, mas em 2020 ele está um pouco mais intenso. A nuvem deve avançar pelo Caribe, vai chegar ao norte das Américas, da América do Sul e na América Central. A massa de ar seco tem 3 quilômetros de espessura. E o que significa essa nuvem? Espiritualmente, o Godzilla significa que a natureza está confusa. Seria a representação do mal definido. Então, em um texto maometano, significa que a humanidade está passando por trevas. As nuvens simbolizam os 2 graus cósmicos e na China indicam, infelizmente, na simbologia chinesa, indica a aproximação do aniquilamento, ou seja, dos tempos finais. E me perguntaram a explicação das pragas, inclusive eu escrevi isso em um dos meus livros, da Maria Judia, que é irmã de Moisés. A explicação das pragas do Egito em tempos atuais acontece o seguinte: está ocorrendo uma transformação das águas. As grandes capotas polares, elas estão sofrendo um degelo e as águas do oceano estão se tornando mais quentes. Portanto, as plantas que eventualmente, todo o conteúdo que existe debaixo dos oceanos, eles vão ter algum problema de desordem e elas devem se reproduzir. E aí a gente vai ter também a morte de alguns peixes em decorrência dos plásticos que nós, infelizmente, contaminamos os mares. A gente vai ter uma superpopulação de rãs e sapos. Os peixes, portanto, podem acabar se decompondo. Isso vai ter um abalo no nosso sistema. Os gafanhotos, eles vêm com tudo. Tempestades de areia do deserto, que inclusive é uma das pragas do Egito, muito parecida com Godzilla, elas tendem a aumentar o tamanho a cada ano, que é isso que vocês estão me perguntando muito. Os 3 dias e 3 noites na escuridão representam o quê? É o Godzilla.
Me perguntaram assim muito no meu canal do YouTube. Então, portanto, o que nós vivemos ou vivenciamos, ou eu previ 3 dias de escuridão, está num dos meus vídeos, eu acho que Previsão Mundo 2020, eu achei que ia pegar mais a Europa, mas os 3 dias e as 3 noites de escuridão representam a força do Godzilla. Porém, como é um acontecimento que vem todo ano, acontece todo ano, no ano que vem nós vamos ter um Godzilla com mais intensidade. Segundo as pragas do Egito, a gente tem depois da tempestade da areia do deserto, a gente tem uma chuva de granizo, que também vai contribuir para a devastação das plantações, e depois chuvas torrenciais durante vários meses, né? Então é isso, gente. As pessoas perguntaram qual foi a explicação, tanto dos gafanhotos invadindo um trecho do Brasil, como do Godzilla, que é esse incrível aglomerado de areia. No ano que vem nós teremos projeções relacionadas a algo mais dramático, climático, inclusive por ser um planeta, 2021 é regido pelo planeta Vênus, a gente vai ter alguma coisa nesse sentido um pouquinho pior. Então esses fenômenos, eu estou esperando, por exemplo, gente, não precisa nem ser astróloga ou vidente, nós temos aí a Amazônia, nós temos o aumento de devastação da Amazônia desde 2007. Imagina que cada árvore cortada você tinha lá um microambiente, você tinha uma ampla biodiversidade. Então naquela árvore você tinha um morceguinho, você tinha ave, você tinha uma aranha. A gente está cortando tudo. O que vai acontecer? Esses animais vão acabar tendo uma multiplicação acelerada ou o contrário, a morte de alguns deles, fica-se, portanto, sem alimento para os outros da cadeia alimentar. É claro, esses animais vão acabar indo para a cidade, vão acabar sendo mortos e a gente vai ter, por exemplo, imagina os morcegos que habitavam as árvores, eles não têm mais essas árvores. Eles provavelmente vão invadir onde estão os bois, cujos bois são estes usados para alimentação, especialmente dos frigoríficos relacionados a grandes empresas aqui no Brasil. Então é isso, a explicação espiritual é essa. Eu espero que vocês tenham gostado, mas os 3 dias de escuridão, 3 dias e 3 noites de escuridão, se refere ao Godzilla, que ele está vindo aqui para as Américas, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, eu vou gravar o próximo vídeo e a gente continua então com as explicações sobre temas espiritualistas. Namastê, gratidão.